Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia, sua vida, sua família. Que Deus derrame graça sobre você neste dia. Quero dar uma olhada no texto que para mim fala de um assunto extremamente importante, que é a própria Escritura. Eu quero aqui olhar 2 Timóteo 3, do verso 14 até o 17. Diz assim, Paulo falando com Timóteo, né? Ele diz assim, tu, porém, Timóteo, né? Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Certo? O meu desafio há muito tempo tem sido realmente levar ao teu coração e ao coração das pessoas que me ouvem, realmente o fato das Escrituras existirem, o fato dela revelar para a gente, ela trazer uma revelação da parte de Deus para nós, de quem é Deus, do que Ele espera da gente, do plano de salvação dele, da pessoa de Jesus, da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala exclusivamente, tanto é que se você pegar o primeiro verso em Gênesis, criou Deus os céus e a terra. Agora eu não lembro, eu citei meio esquisito o texto, mas no princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia tem, não existe para provar a existência de Deus, mas ela existe exclusivamente para falar de Deus e falar principalmente da pessoa de Jesus Cristo. Jesus vai dizer que Moisés e os profetas falam sobre ele, tá? Então a gente precisa entender que toda a Bíblia, primeiro, é a revelação da pessoa de Jesus, desse plano maravilhoso de Deus para a nossa salvação, deste plano maravilhoso de Deus que ele revela, mostra, faz, realizou no tempo, no espaço, no nosso mundo, que é quando o Cristo vem, encarna, sofre uma barbaridade e morre naquela cruz. E ao terceiro dia, Deus dizendo assim, eu aceito esse sacrifício por causa de vocês, por minha causa, minha culpa. Ele aceitou, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E isso é provado quando Cristo ressuscita dos mortos. Tá certo? A fé cristã exige que nós entendamos que Cristo morre por causa dos nossos pecados, mas que ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou, ele voltou a viver, voltou a respirar, voltou a enxergar, voltou a falar, tanto é que ele aparece aos meninos depois durante 40 dias, e por fim, ele ascende aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? E um dia desse ele vai voltar. Esta é, bem resumido, a fé cristã, tá certo? Mas toda essa fé cristã, ela está baseada, assentada, descansando, repousando nas Escrituras, no que as Escrituras revelam, no que as Escrituras registram. E é isso que nós precisamos entender para a nossa vida, como esse texto aqui diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino do quê? Ensino da verdade de Deus. Para repreensão, para quê? Para que eu seja repreendido das coisas que eu considero certas, baseadas única e exclusivamente no mundo, baseada única e exclusivamente nas ciências naturais, que dizem um monte de coisa, principalmente dizem que Deus não existe. Começa por aí, tá? Então eu sou repreendido quando eu penso que Deus não existe. Aí as Escrituras vêm e dizem assim, Deus existe. Não só existe, como se importa com você, não só existe, como ele é o criador e sustentador da sua vida. Então, eu preciso dessa repreensão para que eu entenda e me renda à verdade de Deus, à vontade de Deus, à pessoa de Deus. Entenda isso. Deus é a autoridade suprema sobre o universo, sobre todas as coisas, tá certo? Então, eu estou nesse processo de vida para aprender isso, tá? Então, para correção e para educação
na justiça. Eu gostei muito dessa tradução aqui. Educação na justiça. Para que eu entenda que existe uma justiça, apesar da nossa ser muito louca, né? Da nossa justiça aqui terrena ser um descalabro, ser uma bagunça, ser interpretada de acordo com o estado emocional dos nossos juízes. Se o cara tá bem, ele olha para o texto e fala, então, Mas se ele tá mal, ele apanhou da mulher naquele dia, ele olha para o texto da Constituição, o texto das leis, e interpreta da sua forma, com o peso bom, depende do estado emocional. Tá certo? Mas para que eu entenda que existe uma justiça, educação na justiça, existe uma justiça, um padrão de justiça divino, um padrão de justiça ditado por Deus, um padrão de justiça que é baseado na pessoa de Deus. E é isso que eu tenho que pesar aqui. Qual dos dois eu vou obedecer? Qual dos dois é mais importante para mim? Mas, como eu disse, aqui eu tento passar para quem me ouve a necessidade que você e eu temos de conhecer essa palavra, de conhecer essa Bíblia, para que nós entendamos então quem é Deus, o que Ele espera de nós e o que Ele já fez por nós, para que nós entendamos quem é Jesus Cristo, o que Ele veio fazer neste mundo, o que Ele fez, o que Ele promete para nós realmente, né? Porque a gente tem uma tendência, e é uma acusação que eu faço contra a igreja desses dias, a igreja, ela virou um lugarzinho, um clube social, onde as pessoas vão lá para buscar bênção. Buscar bênção. A pregação é em cima disso, as pessoas que estão lá estão interessadas nisso. Eu lembro do texto lá em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá, e a gente tá como a sanguessuga. Só vamos à igreja para nos reunirmos lá e orarmos, no sentido de que Deus nos abençoa, Deus nos cura, Deus nos dá o carro novo, Deus nos dá a casa nova, Deus troca de 40 por 2 de 20. Entenda, Deus não é nosso empregado, nunca foi e nunca será. Isso é uma coisa que a gente tinha que aprender rapidinho. Deus não é nosso empregado, não tem obrigação alguma de fazer nada por nós. Mas quando Deus faz alguma coisa por nós, quando Deus sustenta essa vida hoje, eu acordei, estou aqui, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho o poder, não, é porque Deus me ama. Deus ainda tem um plano para a minha vida. Eu não sei qual é, e às vezes pode não ser do meu gosto. Vai dizer que Paulo, o apóstolo, e os meninos do primeiro século, os profetas, os apóstolos, e a própria igreja do primeiro ao 4º século, que é perseguida, assassinada, expropriada dos seus bens. Entende? Não dá para encaixar isso nessa ideologia aí de prosperidade. Encaixa isso aí na ideologia de prosperidade. Então aquele povo todo não era crente. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tem mais coisas aí no fundo da nossa vida, nem sempre coisas boas acontecem. Nem sempre está tudo certo e tudo do jeito que a gente queria. E aí às vezes as coisas estão acontecendo ruim, a gente está olhando para Deus dizendo tira, enquanto Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Eu estou olhando aqui, estou pensando na pessoa de Jó agora, tá? Jó talvez não, é o exemplo mais claro de que algumas coisas deste mundo têm que ser tiradas para que a pessoa volte os olhos para Deus, de verdade. De verdade. E uma das experiências que eu tive, que foi para mim mais interessante durante esse período da minha vida cristã, foi o fato de eu ter infartado. Eu estava lá naquele hospital, entre a vida e a morte, sabia disso, e orava a Deus dizendo: Senhor, se é a tua vontade, que assim seja. Eu estou aqui para fazer o teu querer. Mas até chegar lá, passei um perrengue. Tá certo? Então as escrituras estão aqui à nossa disposição. Qual que é o nosso problema? É a preguiça, é o tempo que a gente diz que nunca tem, tá? Mas tem tempo para televisão, fica 3, 4 horas na televisão, não tem 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora para ficar esquadrinhando as escrituras.
Não tem, é porque você é porque não tem gosto por Deus. É porque não se interessa por as coisas de Deus. E você vai ter, como toda pessoa, como eu tive, que lutar. Eu quero conhecer a Deus e sei que para conhecer a Deus eu tenho que conhecer a sua palavra. É a sua palavra que vai me dar uma visão clara da sua pessoa. E não estou dizendo que você vai conhecer tudo e completamente, não. Eu estou há 20 e poucos anos aqui estudando e ainda acho que sou muito tonto para muita coisa. Tá certo? Mas é o desafio nosso como cristãos. Estamos aqui nesse mundo. Vamos olhar para Deus, mas vamos olhar para o Deus verdadeiro. Não vamos ficar aí atrás de bobagem e de enganação. Deus te ama, é verdade. Já provou isso na cruz do Calvário. Mas o que mais Deus está dizendo para você? O que mais Deus quer dizer para você? Eu costumo dizer que quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê as Escrituras, Deus fala com você e fala comigo. Tá certo? Tá certo? Olhe para a sua Bíbliazinha aí, abandonada no canto, e faça um plano, um projeto. Eu vou ler um capítulo hoje. Beleza, leia um capítulo por dia e comece a deixar as coisas de Deus encherem a sua mente, em vez de todas as coisas do mundo, em vez de tanta bobagem e tanta coisa contra Deus. O mundo é contra Deus e está tentando fazer você ser contra Deus e eu ser contra Deus. E as Escrituras têm uma visão verdadeira da pessoa de Deus para as nossas vidas. Tá certo? Tá certo? Pense nisso. Pense nisso. Pense muito nisso. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.